Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você de casa pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também através das nossas redes sociais. A RDC TV está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Você também pode assistir através do nosso site. Então são múltiplas opções. O nosso telespectador é o convidado de honra, então não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação, a sua observação para o nosso programa. Este Cruzando as Conversas acontece em clima de suspense, né? Já que o Grêmio está vencendo de 1-0, os gremistas estão aflitos, ao mesmo tempo tem um outro jogo lá que é muito importante, disse agora ali no jornal da RDC TV que foi mais comemorado os gols do Libertad do que o gol do Grêmio feito aí na Arena. Vamos ver no que vai terminar essa história. Mas vocês que estão assistindo ao nosso programa, por favor, comentem, participem. Nós vamos debater um assunto que é de interesse de todos, os primeiros 100 dias do governador Eduardo Leite. Ele deu uma coletiva de imprensa essa semana falando aí sobre estes 3 primeiros meses em que está à frente do Executivo Estadual. E nós sabemos, o Executivo Estadual sobre condições bastante complexas de administração e, obviamente, os ânimos se exaltam em virtude da urgência da resolução dos problemas que afligem o Estado. Para falar sobre este tema, nós convidamos o deputado estadual do DEM, Eric Lins, o deputado estadual do MDB, Fábio Branco, a deputada estadual do PT, Sofia Cavedon, e o secretário estadual de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal. Meus caros, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cruzando as Conversas. E eu vou começar lançando o seguinte questionamento. O saldo da coletiva do governador Eduardo Leite foi positivo ou foi negativo? Deixa uma boa impressão ou uma má impressão? Eu começo hoje com a deputada Sofia Cavedon. Muito obrigada pela deferência. Bom, enfim, agradecendo aos telespectadores, ao convite, aos nossos deputados e ao nosso secretário, a possibilidade do debate. Eu quero dizer que a gente vem acompanhando 100 dias de Leite, nos surpreendemos lá desde o início que o perfil do Eduardo Leite, nós sabíamos, o PSDB tem um modelo, tem um projeto, nunca escondeu, conhecemos o prefeito Marquesan, sabemos que ele defende o Estado mínimo, privatizações e redução de pessoal e, enfim, uma lógica de diminuição do Estado e que assim era Fernando Henrique Cardoso e assim seria Eduardo Leite. Mas tínhamos, e foi vendido na eleição, uma imagem de alguém do diálogo, de um governador do diálogo, de um governador que construiria junto com a sociedade gaúcha. E eu acho que a primeira questão que salta aos olhos nesses primeiros 100 dias é que o governador está suprimindo o diálogo, né? Seja retirando o plebiscito, ou seja, a possibilidade da população dizer se ela quer privatizar sim ou não as empresas, seja em outras medidas que faz, como na educação a imposição do calendário. Parece uma coisa muito simples, mas mostra o perfil que ele tentou passar um verniz e que, na verdade, não é real. Porque o diálogo verdadeiro é o diálogo que constrói e que muda de posições de ambos os lados, né? Então, mas no início, o governador manteve conversas com as bancadas, inclusive dos partidos de oposição da esquerda. A senhora está dizendo basicamente que ele parou com isso e partiu para uma posição mais decisiva. Eu estou dizendo que o diálogo, na verdade, não resulta em mudança da posição do governador, né? Nós, a bancada do PT da legislatura anterior, aprovou o ICMS, nesse diálogo que teve com a bancada anterior, e nós votamos a prorrogação por 2 anos, com compromisso de, nesse primeiro ano, integralizar salários, com compromisso de alterações na base tributária para favorecer os mais pobres e com compromisso de integralização das dívidas da saúde e pagamento mensal e para garantir os hospitais, a saúde chegando ao cidadão e cidadã. São 100 dias, nós ainda não sabemos do calendário, do que tem de saúde represado, eram mais que 700 milhões os hospitais, enfim.
em especial os hospitais do interior. E também não temos, na verdade, o primeiro mês, o mês de janeiro, foi pago no final de março. Quando ele senta com o CEPER, o sindicato sentou com o CEPER, é verdade, foi bonito, a foto, o diálogo, a gentileza, não dá para dizer que o governador não é, mas na sequência nós votamos na Câmara, na Assembleia, a extinção da licença-prêmio, incorporação para aposentadoria, pautas que o CEPER é completamente contrário, e o governo usou a sua maioria para terminar essa votação e insiste em retirar, ao mesmo tempo que a população tem assinado, já tem mais de 30 mil assinaturas para fazer o plebiscito, ele está querendo aprovar a supressão de diálogo, porque plebiscito é diálogo com a população, e também retirando a cláusula da proibição de monopólio privado que poderá haver na distribuição de energia elétrica. Então, estou dizendo, o governador continua afirmando que dialoga, mas, de fato, ele impõe medidas. Né? Alguns espaços nós estamos conseguindo. Eu sou presidente da Comissão de Educação, a gente reverteu algumas situações da escola do campo, a escola rural Santo Antônio da Patrulha, dá para dizer que sim. Houve uma afirmação sobre o calendário do secretário para a nossa comissão, que é pluripartidária, e na verdade ainda se continua rejeitando o calendário, se impedindo sábados letivos quando a comunidade decide, enfim. Tem uma imposição de calendário, uma imposição de redução de pessoal, uma retirada de professores de bibliotecas. Não tem uma escuta verdadeira. A gente não está vendo essa escuta verdadeira. Então, eu quero lamentar isso, porque nós achamos que vinha alguém do diálogo, mesmo com o modelo que nós já conhecíamos. Pior ou melhor que Sartori? É a continuidade do governo Sartori. Exatamente a mesma estratégia, as mesmas razões e os mesmos projetos. Então, se o povo do Rio Grande achou que ia mudar de governo, não mudou. Porque o discurso é o mesmo, é a crise fiscal, é a crise fiscal, é a crise fiscal. Aliás, eu estava ouvindo agora o jogo do Grêmio, antes de vir para cá, e para mim foi comentado, aquele jogador lá ganha 1,5 milhão por mês. Eu digo, mas qual é a folha mesmo do Grêmio? A folha do Grêmio é 11 milhões mensais. Sabe qual é a folha do funcionalismo? É 1,2 bilhão mensais. Mas é só o Grêmio, gente, é 11 milhões. Vamos dizer que arredondando é 10% da folha do funcionalismo. O que significa a folha do funcionalismo? 800 mil estudantes são atendidos por professores. Significa toda a segurança pública. E aí todo o trabalho na energia elétrica, enfim, em todas as outras áreas. Então, 10% é um time de futebol. E o governador passa o tempo todo dizendo que essa conta é muito alta, que essa conta é muito alta. Ele quer reduzir o horário, ele quer ver se possibilita a demissão, ele quer mexer na carreira, ele quer mexer na previdência, ele já disse que vai se antecipar. Mas só um pouquinho. Será que esta conta não é uma conta importante? Será que isto que ele fala de entrega, muitas vezes ele fala assim, eu preciso fazer entregas. E eu tenho insistido, será que pagar uma boa conta para garantir segurança, uma boa educação, saúde, garantir assistência social, garantir que o meio ambiente seja protegido, não é o melhor custo que o governo tem, fazendo essa analogia. Então, esse é o mesmo discurso do Sartori. Tu me fizesse uma pergunta bem importante. É o mesmo discurso do Sartori, são as mesmas medidas, ele quer assinar o regime de recuperação fiscal, que Sartori não conseguiu, ele se sujeita à chantagem do governo federal. O governo federal diz que ele tem que vender, que ele tem que isso, que ele tem que aquilo. Hoje ele dizia nos meios de comunicação, na sua entrevista, que mas se um credor fala para ti, olha, mas tu me deve, mas tu não vende o teu carro, não é possível, tu tem que vender o teu carro. Só que o Estado do Rio Grande do Sul, o credor seria a União. Então ela está fazendo exigências, quer que venda a empresa, quer que mostre que tem como fazer receita. Muito bem, mas a União nos deve milhões da Lei Candir. Então nós precisamos de uma atitude mais altiva do governador. Nós temos sonegação, nós temos isenção de impostos. Então, assim, o que a gente não vê é o outro lado da balança, né? Um esforço para recuperar receitas, para crescer o Estado, e segue o discurso de Sartori, que empatou o Estado nesses 4 anos que passamos e pensamos que teríamos mudanças. Secretário Cláudio Gastão. Tudo bom? Primeiro, obrigado. Prazer receber a primeira vez aqui, espero que seja muitas, né? Amigo Fábio, né? Deputado, deputada. Eu primeiro acho que o Rio Grande do Sul, o diálogo já foi feito durante a campanha, né? Quando você
aprovou isso com certeza, 2 projetos que foram para o segundo turno, que são projetos que tinham uma agenda muito parecida. Isso é fundamental e, de alguma maneira, deu a mensagem de que queria avançar num novo modelo de Estado, um novo modelo de parcerias, um novo modelo de atuação. Então eu discordo bastante assim, da questão de não ter diálogo. O governador Eduardo Leite, desde o início, ele recebeu, como foi colocado, as bancadas, tem recebido os deputados, tem ido ao encontro dos sindicatos para discussão dos projetos. Colocou muito claramente ontem na coletiva de que todo o projeto de discussão de folha, de pessoal, disso, daquilo, vai ir ao encontro da discussão com os sindicatos, e isso demonstra a coerência do que aquilo tudo que foi dito durante a campanha e continua agora. Ou seja, a população do Rio Grande do Sul também fez uma opção no Rio Grande do Sul de que sabia, ou seja, nós temos que caminhar para um Estado com a questão das privatizações, com a questão das parcerias, com a questão das concessões, porque essa é uma alternativa para até você conseguir retomar o investimento. O Estado do Rio Grande do Sul, indiscutivelmente, não é de agora, e o governador Sartori fez o trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar o deputado Fábio Branco também, um governo que enfrentou o problema, trouxe a crise à baila, e uma crise que não é do governo A ou B, é uma crise histórica do Rio Grande do Sul de estrutura, que mostra a nossa incapacidade em termos de fiscais. Se você amanhã conseguisse resolver todos os problemas em termos de dívidas, você ainda já começaria com o Estado deficitário. Nós temos que enfrentar isso. É uma situação que não é exclusiva do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma situação mais grave, mas você tem todos os países, todos os estados, inclusive o Brasil. Eu tive a oportunidade nesses últimos 15 anos atuar em 19 estados, dos mais matizes partidárias possíveis, e a gente vê o seguinte, né, a característica de quando você assume o governo, né, uma coisa você está num ponto, mas quando você assume o governo, você tem um enfrentamento daqueles problemas da realidade, de como você viabilizar os serviços, os produtos, as questões para a população. E você tem que fazer escolhas, né? E a escolha do governador Eduardo Leite foi uma escolha que para mim é muito coerente, o que faz com que eu tenha muito satisfação de ser no governo, que é uma escolha de um governo de evolução, ou seja, reconhece o que foi feito, né, reconhece os avanços que tiveram, e nós temos que evoluir em coisas nessas ações, aperfeiçoar essas ações. Então hoje, quando a gente olha para trás, hoje, se alguém pudesse olhar, no Estadão, no estado de São Paulo, hoje saiu uma matéria sobre o diagnóstico de vários governadores, e aquele governador que apareceu com mais situações verdes, e no sentido de atender, mostrando para que veio, ou seja, foi o governador Eduardo Leite, comparando com o Rio de Janeiro, comparando com o Ceará, comparando com Bahia, comparando com São Paulo. Isso mostra de que não é algo que foi feito com magia em 6 dias, mas é algo que você construiu desde um processo de maturação, que trabalhou na campanha, na transição. Eu não cheguei a ver, mas houve cumprimento de metas que foram estipuladas para os primeiros 100 dias? Na verdade, a análise que foi feita pelo Estadão, ele pegou 5 eixos: educação, saúde, infraestrutura, segurança, e posso estar esquecendo algum, e analisou, se foi endereçado e como foi endereçada essas ações, e de alguma maneira mostrando que se tem um caminho, e com análise de especialistas do mercado, seja na infraestrutura, com análise de pessoas que trabalham na questão de infraestrutura, seja na saúde, seja na educação, por exemplo, a especialista e consultora do Banco Mundial, Cláudia Costin, mostrando e dando uma análise de educação do Rio, né, mostrando que você tem hoje aqui um governo que definiu um rumo, um governo que mostra que ele é do diálogo, ou seja, que mostra uma composição grande no Estado, e que isso não é algo que vai se resolver em 100 dias, com certeza não, mas que você mostra uma estratégia de longo prazo de contribuir nesses 4 anos no crescimento do Estado, enfrentando os problemas. Não adianta a gente fazer conta, a matemática é exata, ou seja, existe o problema de caixa, existe o problema fiscal, seja federal, seja nos estados, e que deve ser enfrentado buscando o melhor serviço público. O que nós temos colocado muito claramente, né, e isso está de alguma maneira feito a pasta que eu estou à frente, que nós temos que buscar alternativas para prestar o melhor serviço público para a população.
E para isso nós devemos ter parcerias com o setor privado, parcerias com o terceiro setor, inclusive parceria com outros níveis de Estado, né? Porque você tem que começou-se uma caminhada com o governador Sartori, continua-se agora com o Eduardo Leite. Não discordo de que daqui a pouco é um governo parecido com o do Sartori. Não até porque foi uma discussão que o governador Eduardo Leite colocou que nós somos um governo de evolução, né? Não de ruptura e nem de continuidade. E nesse ponto nós acreditamos no legado que veio, positivos do governo anterior, e estamos trabalhando no sentido de consolidar e ter novas iniciativas dando velocidade nesse processo. Muito bem. Eu vou provocar o deputado Fábio, porque tanto o secretário quanto a deputada falam que o governo atual é muito parecido com o governo anterior. O governo anterior do seu partido. Mas se são tão iguais agora, quando está havendo a administração, por que o atual governador, na época da campanha, quis se distanciar tanto do ex-governador Sartori? Primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite a Guilherme, aos colegas deputados, ao Cláudio Gastal, como disse, um amigo já de bastante tempo, né? Seja vizinho de cidade, né? De Pelotas, seja dos seus projetos que a gente se encontrou aí ao longo do tempo, seja como prefeito de Rio Grande, aí tanto seja no governo do Estado. Eu discordo um pouquinho, que eu acho que não se distanciou tanto assim. Quando tu vai para uma disputa de uma eleição, né, cada um tem a sua estratégia, né? E a eleição, ela necessita apresentar pontos de vistas distintos. E projetos não necessariamente distintos, porque foi dito aqui, e muitas coisas que o governador Sartori defendeu, implantou e outras a serem implantadas, tu tem muita semelhança nos projetos. Tanto é que foram para o segundo turno os dois. Isso somando os dois, aí nós estamos falando já no primeiro turno em 70%, quase 80% dos votos. Então, já demonstrou que os projetos iam ao encontro daquilo que a sociedade pretendia, vai daquilo que se entende, que o serviço público, o que a população exigia e exige até hoje, que o serviço público ele precisa atender bem à sociedade e que para se tenha serviços públicos com qualidade e que o serviço público atenda a sociedade, 11,3 milhões de habitantes, que é o Rio Grande do Sul, ele não pode se trabalhar com o déficit que se vinha trabalhando ao longo desse período. Nós estamos falando em 40, 50 anos, gastando mais do que se arrecada. Quando o governador Sartori assumiu, números redondos, aí cerca de um déficit de cerca de 6 bi, 8 bi, mais ou menos. Se o governador Sartori não tomasse nenhuma atitude ao longo dos seus próximos 4 anos, nós chegaremos com um déficit de 25 bilhões. Todas as medidas que foram adotadas, e o principal, o legado que o governador Sartori deixou, e por isso que eu te digo que ele foi importante, ele foi o governador que disse a verdade para a população, que nós vimos gastando ao longo desse tempo bem mais do que nós estamos arrecadando, e nós estamos falando em percentuais ali de cerca aí mais de 20% do que hoje se arrecada, hoje é o que se gasta, a máquina pública. Se diminuindo esse processo, para se ter o equilíbrio econômico e fiscal o mais rápido possível. Porque se nós não tivermos esse entendimento que se faz políticas públicas com qualidade ao cidadão, com não se gastando mais que arrecada, esse período, esse tempo não se sustenta, porque esse modelo já foi demonstrado que ele faliu. Faliu o Brasil, faliu o Estado, e que esse processo agora, por isso que eu te digo que ele é realmente semelhante. Agora, a eleição, o eleitor escolheu, entendeu? Esse é o direito da democracia. O cidadão escolheu e foi uma eleição muito apertada também, né? Foi muito próximo. Né? Uma diferença aí de se nós botar no segundo turno 150 mil votos. 150 mil votos no estado do Rio Grande do Sul é quase nada. Então, por isso que nós saímos. Eu digo que participei com orgulho desse governo, me honro muito de ter trabalhado ao lado do governador Sartori, principalmente por esse legado de ter deixado a verdade para a sociedade e o encaminhamento daquilo que precisa fazer. A máquina pública precisa se ajustar para que se tenha um serviço de qualidade ao cidadão. Deputado Érico, bem-vindo.
E o Democratas embarcou no governo. Pois bem, né? Isso é muito comum. Bem, primeiramente, dou uma boa noite aos telespectadores, nosso âncora, meus colegas, Fábio e Sofia, nosso secretário Gastal. E a primeira coisa que eu devo dizer é que a minha assessoria deve ter tido alguma confusão, porque eu pensei que eu viesse falar aqui dos 365 dias da prisão do Lula, mas se é os 100 dias da administração, vamos falar dos 100 dias da administração. Olha... Não tem problema, podemos falar. O que acontece? Não existe essa coisa de estar no governo. Será? Não existe isso. Pelo menos não sob a minha pessoal perspectiva. A gente tem que pensar efetivamente naquilo que é bom para os 11,3 milhões de gaúchos. O Eduardo Leite, nosso governador, ele trouxe um projeto. Um projeto, ele é fruto de necessariamente de um diagnóstico. Um diagnóstico bem feito vai ser bem feito para chegar aos problemas pela direita, pela esquerda, pelo centro. Os problemas são definidos por um diagnóstico e uma análise sincera e uma análise técnica. Você tem que olhar aonde nós temos problemas. Agora, a forma de você consertar isso é que muda de governo para governo. É igual um médico. O médico vai identificar uma doença, alguns vão apresentar uma solução e outros outros. Quando a gente integra, o que eu boto entre aspas, a base do governo, significa que a gente tem uma prévia afinação com aquilo que está sendo apresentado. E aqui eu posso dizer com muita tranquilidade, tudo que está sendo apresentado até o presente momento pelo governador Eduardo Leite faz sentido para mim. Tu perguntaste como é que ele se saiu na coletiva. Essa foi a tua pergunta original. A pergunta inicial foi esta. Então eu pretendo responder ela. Por favor. Eu acho que ele se saiu exatamente como está o governo dele nesses primeiros 100 dias. E como é que está? Ele se saiu tão bem quanto seria possível se sair na atual circunstância. E eu vou dizer por que eu digo isso. A gente tem que, em todo momento que você tem uma alteração do curso das coisas, o novo gestor, o novo técnico, o novo prefeito, o novo presidente, a gente tem que ter um mínimo de honestidade para deixar o cara conduzir as coisas de acordo com aquilo que ele planejou. Uma empresa, a organização da nossa casa, nada funciona de uma hora para outra. Tu precisa de planejamento. E sempre que você vai para um lugar novo, a gente precisa se inteirar de como as coisas funcionam, ver os detalhes. E eu acho que a gente tem que ter essa deferência. Quando ele falou, olha, a gente organizou fluxo de caixa, a gente verificou gastos futuros e com certeza deu alguns cortes. Quando a gente falou que nós estamos ajustando parafusos e com isso já estamos visualizando uma economia de 500 e tantos milhões. Veja, ninguém em sã consciência vai dizer que uma organização em 3 meses que economiza R$500 bilhão é uma organização frustrada. Ninguém em sã consciência pode dizer isso. E isso a gente está falando só em termos de dinheiro. Existem outras coisas. Organização de fluxo de caixa significa que no final do mês, apesar de que já estão 30 meses de atraso, e eu posso falar isso tranquilamente, porque sou servidor público estadual, sou procurador do Estado, tinha meus salários atrasados e não sabia quando ia receber. Veja bem, isso é uma evolução do governo anterior. Digo com muita tranquilidade, gosto muito do Sartori, acho que ele fez uma administração de mediana para boa. O governador Eduardo pretende melhorar aquilo que foi feito, é a proposta dele. E me parece que ele está seguindo por um bom caminho. E eu costumo dizer, agora vou para a tua segunda pergunta, posição. Sim, o DEM tem uma afinação prévia, mas eu respondo exatamente por aquilo que eu faço e por aquilo que eu falo. Toda vez que o governo apresentar algo bom, vai ter meu apoio e se eu puder melhorar, eu melhoro.
Se tiver alguma coisa errada, por uma questão de lealdade que eu tenho até com os meus inimigos, eu vou girar e falar, olha, tá errado, vamos consertar? E se insistir, eu tomo uma providência. Mas enquanto ele tiver a boa vontade, estiver efetivamente ouvindo, e veja bem, ouvir não é concordar, é ouvir os argumentos para ver onde vai se chegar. Enquanto ele estiver ouvindo, para mim, vai fazer muito sentido e eu vou sempre entrar em contato com ele antes de qualquer coisa. Deputado Sofia, nós temos 3 minutos antes do intervalo. Eu gostaria de ouvir seu contraponto, já que tu estás em inferioridade numérica. Sim. Aqui. Falei isso. Então, por favor. Inferioridade numérica. Eu gosto de a gente conversar. Então, por favor, mais um apontamento seu em relação... nós convidamos a deputada Luciana Genro, mas infelizmente ela não pôde comparecer na edição de hoje. Não, eu quero fazer um contraponto sobre o modelo que faliu o Brasil, faliu o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem aí, está reivindicando valores extraordinários em relação à Lei Candir, e esta lei foi, no período Brito, governador Brito do PMDB, Fernando Henrique Cardoso. E nós estávamos na oposição e fomos absolutamente contrários e dissemos que vai ser ruim para o Estado. E estamos lutando e estamos achando que o Eduardo Leite, hoje eu ouvi ele de tarde na rádio, disse, não, isso é um tema que meio que desistiu de brigar por esses recursos. Inclusive se colocando na condição de devedor em relação à União. Acho muito ruim isso, bem ruim. Então, esse modelo que faliu e que deu essa enorme perda de recursos não é do PT, não é da ampliação de direitos e de uma visão de Estado que atende direitos. Quero deixar isso muito claro. Nós, enquanto governamos o Estado, nunca teve vida fácil. Né? Diziam que nós víamos que o Olívio não ia conseguir governar se não vendesse o Banrisul. Não vendeu, pagamos em dia, assim como o Tarso. Pagamos em dia, recuperamos inflação e recuperamos salários. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP recuperaram salários, foram para salários muito dignos numa política de 8 anos, em que nós pagamos 4. Agora é hora da educação. Eu não aceito como política vitoriosa, Eric, fazer o que estamos fazendo com a educação. O Eduardo Leite fechou bibliotecas nesse início de ano, estava devendo professores em muitas escolas. O ISUR, que é do PP, está solicitando uma audiência pública. Deputado ISUR, é PP, é base do governo. O seu líder é o líder do governo, Frederico Antunes, mas está indignado, está pedindo audiência pública, está agendada para dia 15, 16, porque faltam professores pelo estado do Rio Grande do Sul inteiro. E posso dizer que outros temas, como obras paradas, como obras abandonadas, como recursos que serão perdidos do BIRD, incompetência do governo Sartori, dinheiro que nós, do governo Tarso, trouxemos milhões para obras escolares. Levaram os o governo Sartori não conseguiu. Nós que gastamos, Sofia. Nós que fomos buscar. São vocês, não, querido. Incompetentes não fazer projeto não e buscar. Não, nós fizemos projetos e fomos buscar. Não gastaram. Só um pouquinho. Depois, como é que em 4 anos? Depois nós vamos chegar. Como que em 4 anos se faz projetos, se vai no BIRD e se busca? Sartori parou. Só um pouquinho. Nós, antes de assumir, não seja ingrato, Márcio. Já estava. O financiamento já estava autorizado antes de assumir. Levaram 4 anos sem poder gastar incompetência pura. Não, senhor. Não seja ingrato, porque o Sartori fez o crema na Serra. Porque vocês não gastaram porque nos 4 anos. Nós fizemos o projeto, porque nós buscamos recursos e porque nós licitamos. Não, nós fizemos todas as etapas. Endividaram o Estado? Não, senhor. Não conseguiram gastar nos 4 anos. Esse recurso é longo prazo. E nós gastamos. Não, esse recurso é longo prazo e vocês fizeram com mal e mal crema. Bento, Veranópolis. Não, fizemos ainda todas. ganharam um outdoor lá. Muito obrigado, Sartori. Devia ter estão concluindo. Muito obrigado, projeto Banco Tarso. Mundial 100% gasto. Por justiça, devia botar muito obrigado, Tarso e Sartori. E o dinheiro do BIRD precisam devolver. Vai negar sim ou não? Vai ter que devolver. Não gastaram. Não, gastamos todas. Das rodovias gastamos todas. Não, estou falando das rodovias, das escolas. Não, das rodovias então, assim, todas. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos com um desastre na educação e não tem perspectiva nova nenhuma. Não sei que avaliação é essa que fazem que tem perspectiva nova para a educação no estado do Rio Grande do Sul. Não é a queixa, eu só recebo pela Comissão de Educação, e não sou eu, vem do ISUR, vem do Melo, vem de todos os partidos, os deputados que estão ali preocupados com a educação, pautas para nós tentarmos mediar e melhorar a condição da educação no Estado.
Muito bem. Então nós vamos fazer um intervalo cultural e nós vamos voltar com esse estimulante debate sobre a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Antes de nós irmos ao ar, o deputado Eric estava fazendo aqui uma explicação sobre o buraco negro que foi fotografado. E quando eu vi a imagem, me lembrou... Sou um entusiasta. Quando eu vi a imagem, me lembrou as contas públicas do Rio Grande do Sul. Olha... Vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV com mais uma edição do programa Cruzando as Conversas. O programa de hoje discute os 100 primeiros dias do governo de Eduardo Leite. Essa semana o governador fez uma coletiva de imprensa apresentando aí os primeiros aspectos, as primeiras impressões da sua administração e nós convidamos para falar sobre esse assunto o deputado estadual do DEM, Eric Lins, o deputado estadual do MDB, Fábio Branco, a deputada estadual do PT, Sofia Cavedon, e o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal. Eles estão aqui hoje fazendo análise aí dos primeiros 100 dias de governo. Você que está nos assistindo pode mandar o seu comentário através das redes sociais, lembrando sempre que o programa Cruzando as Conversas vai ao ar a partir das 22h30, sempre de segunda a sexta, aqui na RDC TV. Eu vou voltar aqui, já que o deputado Fábio entrou numa discussão com a deputada Sofia, eu vou voltar dando a palavra ao deputado Fábio, para que faça aí a sua análise neste segundo bloco. E eu vou perguntar, trazendo aqui a discussão do pacto de refinanciamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que muitos consideram ser a pedra fundamental para que o governo consiga atingir um certo equilíbrio ou pelo menos alguma sustentabilidade no médio e longo prazo. É viável a adesão? Como é que está a negociação com o governo federal? A deputada Sofia classificou essa negociação como uma chantagem do governo federal em relação ao governo estadual. Eu gostaria da sua avaliação em relação a isso. Bom, eu só queria então voltar um pouquinho de novo a Sofia. Por favor. Só um minutinho. Eu fiquei só uma matéria aqui, só para nós terminar com um pouquinho do assunto e a importância que teve. Executivos do BIRD elogiam o empenho do Estado em investir na educação. Executivos do BIRD investiram os recursos, apesar da crise, todos os recursos, a autonomia das escolas foram liberados e se gastou os recursos na sua grande maioria. Se descentralizou e esses recursos estão sendo aplicados, vão ser inaugurados, o governo vai inaugurar várias obras e isso é importante. Ao segundo, quando se diz que se teve aumento de servidores no governo Tarso, realmente se teve. Da segurança toda não pagou nada, o governo Sartori pagou todo ele. Sabe quanto representou? 4 bi. Não, os 4, mas foram em 4 anos, Sofia. O aumento foi em 4 anos. O aumento foram foi 8. 15, não. 15, 16, 17, 18. Todos os do Tarso e mais os do Sartori. Não, tá equivocada. Tá equivocada. Gente, não, Sofia, tá equivocada. Ele não congelou o salário. Foi no último ano. Sofia, o aumento. Servidores no seu ano. Sofia, o aumento foi no último ano do governo Tarso. Dando aumento para os próximos, progressivo para os 4 anos do Sartori. Tarso 15, 16, 17 e 18. 76% de reajuste na educação. Mas não pagou. Não, da educação pagou. Da educação pagou. E segurança. Não, eu só te expliquei. Também. Não, segurança não. Quem pagou foi o Sartori. Representa isso 4 bilhões hoje na conta do Estado. Hoje o déficit do Estado aí para pagar os servidores, se nós tivéssemos um fluxo de caixa de 1,5 bi, hoje não estariam os salários atrasados. Os salários estão atrasados pelo ato de irresponsabilidade de dar aumento sem saber se tinha dinheiro lá na frente para pagar. Honrou o Sartori porque ele valorizou a segurança e entendia que era importante esse gasto. Bom, de algum lugar saiu. E essas contas chegou, teve que pagar esse... E quando se fala que se pagou em dia, claro que pagou. Só um déficit que se teve no Caixa Único que se tem hoje, só de juros que se paga para os depósitos judiciais hoje, é mais de 1 bi que se paga por ano de juros de depósitos judiciais. O governo Tarso... E as sonegações? O governo Tarso sacou de uma vez 6 bilhões.
6 bilhões. E aplicou fora. bem aplicado. Aplicou sim, Aplicou aumentou do déficit. Estado. Não, aumentou do déficit. Mas o Estado se Não, mas desenvolveu, esse é o teu cara. modelo. Não, você atrasou. Mas esse é o problema Você de vocês. Vocês Não. querem fazer uma continha Não, básica. Você atrasou. Tem que ajustar o que entra e o que Não, sai. mas, E rale-se se não tem esse aluno, se não tem Sofia, professor, se não tem aula, se não tem segurança, se não tem nada. Não, rale-se os hospitais, rale os servidores. Não. Essa é a preocupação Os de vocês. hospitais, Quem sabe o tem que nós governo fizemos? responsável se preocupa Sabe com o os que nós servidores, fizemos com os hospitais? se preocupa com os hospitais. Nós honramos os hospitais 12% em saúde. Com o dinheiro que vocês fabricaram. Nós colocamos dinheiro em saúde. Não, porque não existe. E aí as Dinheiro que não existe existe. sim. Como que existe? Chegou nos hospitais. Não, que está pagando e agora. as pessoas tiveram Mas não. atendimento. Mas, Sofia, não, esse vocês é o não modelo. conseguiram manter. Não conseguiram porque Vocês não gastaram conseguiram tudo. Não, manter. que gastaram de Como maneira assim? irresponsável. Mas a receita é anual. Não é anual. Querido. Os depósitos judiciais são anual? Não. Senhora. Não, está equivocado, Claro que Sofia. é. Não, está equivocado. Não, hoje nós não tem. fizemos Hoje não tem dívida pra mais. vocês Hoje não tem pagarem. mais como sacar os Não tem porque o depósitos. Sartori foi 95%. Não, foi competente. Incompetente e Nós irresponsável. botamos foi o Tarso, que é 12% em irresponsável. saúde, cara. Os hospitais, não levantamos hospitais que ainda tinha quebrado. Os hospitais estavam fechando. Dinheiro, Sofia, São Camilo estava em eu só crise. quero meu tempo, porque ela tomou conta do meu tempo, né? Mas é uma Eu mas só- é Não, ela isso. tomou conta do meu tempo. Agora então, volta você pra precisa ti. me dar o tempo. Não, quando for o tempo da Sofia, ela me depois dá a pra mim, Sofia pode que aí eu falar. poder Você falar. também entrasse Sua no meu manifestação. Não, mas eu foi isso, Foi de só maneira apenas uma respeitosa. reciprocidade. Não, mas tu Foi uma usou mais. gentileza, eu devolvi pra ti. Não, mas tá bem. Já que os dois, um mas fora- interrompeu atenção que o tu outro. me É, deste. mas Agora fora é contigo. isso, Me e lembrou uma voltando, frase, aquela dá que eu te dou outra. e voltando. Essa frase é polêmica. Quase custou o mandato do deputado. Porque se nós entrar nesse Quase. tema, nós vamos levar 1h30 falando desse tema, do que chegou ao Estado. Agora, eu queria voltar novamente, à tua pergunta inicial, e daquilo que se entende em 100 dias, até mesmo porque também já passei do outro lado, né? Eu fui secretário do governador Sartori por praticamente 3 anos e meio, né? E sei da realidade financeira. Em 100 dias, naquilo que as dificuldades hoje que se tem, eu também avalio muito positiva esses primeiros 100 dias. Do diálogo, que eu concordo, com a sua responsabilidade e principalmente da sua prioridade daquilo que é o mais importante, que eu vou entrar na tua pergunta também. Que o governador Eduardo Leite, ele sabe, e por ser responsável e por saber da sua responsabilidade na frente, se não assinar o regime de recuperação fiscal, o Estado entra no colapso financeiro. Se não fosse o trabalho... Já não está no colapso financeiro? Não, ele pode ficar muito pior. Não pode, porque eu vou te fazer uma conta rápida. Nós estamos praticamente há dois anos sem pagar a dívida com a União. Que mais ou menos uma conta redonda é 300 milhões por mês que se paga. 3 milhões e 600, mais ou menos, que nós deixamos de pagar 7.200 nós deixamos de pagar nesse período. Se tu tivesse que pagar essa dívida, eu já te diria hoje que o colapso era total. Eu posso te garantir, se está ruim, o colapso já tinha juntado, como outros estados juntaram, folhas de Minas Gerais, exemplo, juntou. Por que não se teve? Porque o governador Sartori disse que ele era favorável, aproveitou a oportunidade que o governo federal deu de dar esse regime por 3 a 6 anos não pagamento da dívida e, claro, que fazer a conta do equilíbrio que precisa se fazer. O Com as privatizações... era líder do Brito na Assembleia Legislativa. Não, mas tu está voltando. Aprovou a lei tu vai voltar tanto. Não, Sofia, se tu vai voltar tanto, eu vou ter que Sartori voltar. devia pedir Aí eu vou ter que. desculpas a Não, Rio senhora, Grande. não, ao contrário. Não, sabe quem foi o Lembra culpado? da renegociação da dívida? Não. O Sartori, A o dívida. Brito de mãos dadas. Quer que eu te lembre, então? Que Sabe por escândalo. que nós estamos pagando essa Quebraram o conta? Rio Grande. Foi quando vocês ganharam com o Olívio Não, Dutra, querido. liquidaram com o Estado. Não. Nós estamos pagando essa conta até querido. hoje. Essa é a diferença. Assume a Tu quer responsabilidade. Não, eu assumo. Assume a tua Sartori da é líder incompetência. do Brito. Não, assume a tua da Candira incompetência do governo. Do Olívio? Não, né? Não, mas o Governo Estado... Brito. Não, mas o Estado... Não, o Estado... Querido, e Sartori não faz mais que a obrigação de tentar salvar Sofia. o desastre que o PMDB fez com o Estado. Não, uma parte Desastre. O desastre foi o Olívio e depois o Tarso liquidou. O Olívio Experimenta ir até Rio Grande e ver quanto tu não paga se de preparou, não pedágio sabia do o que modelo tem que do fazer. PMDB Deputada de Sofia, governar e deputado privatizar. Fábio, Não, e vamos vocês que permitir que os botaram outros também se os dois manifestem. lados, botaram o ida e volta, só tinha, o do Brito só tinha ida, vocês Experimenta botaram ir ida e até o volta. Rio Grande.
grande. Não, tu isso, eu acho que... Não, nós criamos a LGE que sabe o que é? Parece que vocês têm amnésia quando vocês participam do governo. Vocês esquecem do passado. Da irresponsabilidade que vocês fizeram com o Brasil e fizeram com o Estado. Sim. É só isso. Hoje nós estamos pagando a conta do maior índice da Lei Candir. Do desemprego. Não, o desemprego no Brasil é culpa da roubalheira que vocês fizeram no Brasil. Só isso. Sou roubalheira não foi. Ele foi pra cadeia agora há pouco. Não, o Lula já está há quanto tempo? Querido, não, você vai falar injustamente. O Temer é justo. O Temer é justo. Paulo Guedes, ministro da Fazenda, disse ontem, Lula não roubou nada. Ministro da Fazenda de Bolsonaro. Paulo Guedes. Não, Lula, ele está inocente. Nós estamos perdendo um pouco o foco do debate. Turma aí para tu ver que Lula é inocente, deputados, preso político, vamos voltar para o centro do debate. Eu vou passar a palavra para o deputado Éric para dar uma amenizada e para que os demais convidados também possam se manifestar. Ameniza. Por favor. É porque o povo está dizendo aqui que está representado o povo de... Eu não sou... Todos da fronteira. Sou minha querida uruguaiana, pessoal da fronteira, grande beijo. A questão é a seguinte, eu não sou muito bom para amenizar as coisas. Eu sou bom para falar as coisas que precisam ser ditas. Né? Mesmo assim, eu não sou muito bom não, mas eu me esforço. Eu estou ouvindo falar muito de Lei Candir aqui. A Lei Candir, pessoal, é um instrumento pouco compreendido. De 96, tá? Que ele entrou aí para dar uma mexida na nossa capacidade de competição. Tá? Hoje, existe uma discussão séria de acabar com a Lei Candir, porque muitos estados alegam, dentre eles talvez o maior prejudicado foi o Rio Grande do Sul, que teve prejuízos com ela. A ideia era que o estado deixasse de cobrar alguns impostos e fosse retribuído pela União, em resumo. Tá? Só que tem um problema. A gente tem uma dívida imensa, a gente sempre fala sobre encontro de contas. O que é isso? Há alguns anos atrás, importante de discutir, explicar para o pessoal, alguns anos atrás, houve uma lei, tá? E a União, tá? A União Federal, ela puxou a dívida dos estados para si. Falou, olha, todos os estados que estão devendo aí para fora, passam a dever para mim e os estados passam a me pagar. Teve umas recontratuações. E essas são as dívidas dos estados. Essa é a dívida que o deputado Fábio falou, que a gente parou de pagar um pouco. Tá? Foi inclusive uma ação que foi proposta pela PGE, daqui do Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado. Eu sou um procurador do Estado, com muito orgulho, porque esse é o tipo de trabalho que a Procuradoria faz, e conseguimos efetivamente fazer pagar essa dívida por um tempo, sem sofrer os prejuízos que derivariam do não pagamento. Tá? E deu um fôlego. E pelo fato de ter essa dívida com a União, ou pelo menos a União alega que existe essa dívida, porque na verdade a gente defende que existe uma coisa chamada anatocismo, que é juros sobre juros. E se existisse essa dívida, nós dizemos que não existe, ela teria que ser compensada com a dívida que a União tem com a gente por conta da Lei Candir. Então você juntaria dívida com crédito, teria que ter um encontro de contas para... Eu te devo 1.000, tu me deve 600, fica... te devendo 400 só. Essa é a grande ideia. Só que se existe essa dívida, e a gente precisa ser sincero, de quem é que seria o responsável pelo pagamento e que fez as contas erradas? Tem que ver. Quais foram os últimos governos que teve? Foram 8 anos de Fernando Henrique, governo de esquerda soft. 8 anos de PT. Do qual o DEM fez parte. Como vice-presidente. Lamentavelmente. Mas fez parte. Lamentavelmente. Como eu disse no começo, eu respondo por aquilo que eu faço, e não pelos que as pessoas que estão ao meu redor fazem. Governo de PT. Tu já viu vice comemorar campeonato? Não. Tu já viu vice mandar em alguma coisa? Não. Quem manda é o cabeça da chapa. Ponto final. Quem é que manda? Bolsonaro ou Mourão? Bolsonaro. Quem é que morava? Quem é que mandava? Dilma ou Temer? Dilma. Quando a Dilma recebeu o impeachment, passou a mandar o Temer. Quem manda é o presidente, ponto final. O vice está lá para entrar quando o presidente sair. Então quem manda é a cabeça. A política pública colocada é da cabeça. Aí eu vou ter que fazer uma provocação. Vamos lá, Isso serve para o então vice da Ieda Cruz, que era do DEM? Claro que vale. Vale? Vale.
Quem manda é a cabeça. Não, mas eu não tô O entendendo. vice não manda, o vice vai entrar Isso aí depois. nos governos autoritários, né, Eric? Eu não acredito, acredite Eu nisso. também acho que um governo de esquerda é autoritário. Por isso que eu falei do Fernando Henrique, por isso que eu falei do PT, do Lula, Nossa, dos quando 8 anos, tô falando dos 4 anos da Dilma também. Então você teve aí Nós, 13 quando anos vice, de nós governo respeitamos PT, os parceiros nossos. 8 anos de Desculpa. governo PSDB, e aí tu teve 21 anos de governo da esquerda. E eu te pergunto, quem foi que não pagou a dívida da Lei Candir? Se a gente está reclamando tanto da Lei Candir, e eu acho que é uma reclamação coerente, te vai atribuir ao governo federal, que nos últimos anos tu teve, efetivamente, 3 anos do Temer, 13 anos do PT, 8 anos do Fernando Henrique, que é esquerda e que, junto com o PT, articulou efetivamente o Foro de São Paulo. Tá? Então, se a coisa está nesse patamar, atribua-se a ele. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, as responsabilidades do Rio Grande do Sul estão aqui. As responsabilidades da União Federal estão aqui. E quem é que mandava aqui? Os presidentes da República. E quem eram? É isso que a gente tem que colocar. Os pingos nos is. Não vamos esconder os problemas embaixo do tapete. Secretário Gastal, essa questão da Lei Candir é importante. Essa conta tá muito engraçada. Esse problema da Lei Candir, ele é velho, e não faz muito tempo o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão em relação a Minas Gerais que gerou expectativas em relação a essa diferença entre o que o Estado deve para a União e o que a União deveria para os Estados em relação às compensações. Mas se nós analisarmos o texto da decisão do Supremo, nós vamos encontrar lá que, na realidade, não há obrigação nenhuma de pagar. O que há é uma determinação do Supremo para que o Congresso Nacional legisle a respeito da causa, regulamentando. E o tribunal faz Não a está conta. se perdendo tempo discutindo Lei Candir como solução para o problema, visto que não tem nada líquido e certo? Não, eu só queria complementar um pouquinho, eu acho que esse teu raciocínio na condição daquilo que Eu foi li a decisão do proposto. Supremo. Não, é que quando foi proposto a lei, a compensação que se faz essa conta, que eu também acho, eu concordo, que a Lei Candir é injusto com os estados, eu acho injusto, é injusto, porque a conta foi de quantos estados deixaram de arrecadar de ICMS naquele período para incentivar a exportação. Só isso. Então essa conta que o governo federal está certo. Só o que o deputado Eric colocou é que os governos federais, todos os que passaram, não cumpriram a lei. Isso. Ou o acordo, ou o trato para fazer uma política de fazer com que o nosso agronegócio pudesse abrir um mercado exterior. É só isso. Desculpa. Bom, primeiro, a pergunta é boa, ou seja, e eu acho que o deputado colocou muito bem, ou seja, se fosse algo passível, já vários teriam resolvido. Ninguém teria aberto mão dos recursos de uma Lei Candir, seja o governo anterior, ou o governo Tarso, o governo Olívio, ou quem seja e tal, porque você teve essa decisão. Então, acho que essa é uma discussão que, para mim, neste momento, é uma discussão que tem que muito mais fazer uma discussão jurídica em cima, e eu discordo de que o governador Eduardo não esteja fazendo isso. Acho que, às vezes, você pode escutar alguma coisa no rádio e tal e não compreender bem. O governador Eduardo tem a responsabilidade de fazer as batalhas que têm que ser feitas da questão da recuperação do Estado, de verificar e acompanhar esse processo de discussão. Mas vamos lá, né? Nós temos problemas mais imediatos aqui, que devemos enfrentar em paralelo no Rio Grande do Sul, e a discussão que eu vim fazer aqui é o dos 100 dias. Eu acho que os 100 dias, existe essa coisa dos 100 dias como marca de resultados, e eu vejo sempre a discussão, né? E aí eu vou dizer com muita experiência, eu trabalhei em 19 estados, trabalhei no governo federal, né? O presidente Dilma, né? 4 anos, tá certo? E digo o seguinte, todo governo, no início que entra, ele tem uma série de compromissos para serem feitos, de ajustes para serem feitos, mas ele também tem uma característica grande dos 100 dias, né? É você dar rumo ao Estado. E eu acredito que o governo... Estabelecer diretrizes. Ou seja, quando você lança uma RS Parcerias e mostra e dá garantias para o mercado de que a decisão de investir em concessões e PPPs não é um dogma, né? Na verdade, é um instrumento importante de fazer política pública, você avança nesse sentido. Quando você discute, olha, vamos ter um projeto de discussão da questão
das diferenças que tem na gestão do servidor público, na questão da folha, na questão de privilégios, você tem e direciona isso. A questão do regime de recuperação fiscal, com certeza tem uma caminhada toda aí. A questão da PEC, por exemplo, foi encaminhada, passou na Constituição e dá a diretriz de que, olha, nós vamos trabalhar com a questão da privatização, porque foi algo altamente discutido na campanha. Inclusive, quem era contra foi a minoria. Né? Você teve 70% dos primeiros votos no primeiro turno, que deu de definir. Esse é o caminho que o Estado quer continuar, no sentido de trabalhar com parcerias públicas e privadas, então, com implicitamente está aprovada a privatização? Não, na verdade, está na Assembleia. A Assembleia, eu acredito que nós estamos numa democracia representativa. A Assembleia tem um compromisso muito grande, porque quando você vota num deputado e vota no governador, você está votando em agendas daquelas pessoas e você tem que respeitar os poderes, né? A autonomia dos poderes. E esse diálogo que você constrói com a com a Assembleia Legislativa para construir um debate, construir uma maioria, isso é dando também a agenda de que foi aprovado. Ou seja, você tem lá o grupo de deputados contra, respeito, ou seja, singelamente, de que sejam contra, porque são opções, mas tem também uma maioria a favor de que é uma decisão da Assembleia Legislativa como um ente, um poder de discutir a questão da privatização que foi debatida durante a eleição, e o eleitor, os 13 milhões, 11 milhões e 300, 11 milhões, mas só os eleitores bem votaram lá no número. Seja no número do Sartori, seja no número do Eduardo Leite para o segundo turno, dizendo o seguinte: nós vamos por esse caminho. É claro que, vamos dizer, você tem contrários, respeito, mas vamos lá, ou seja, não vamos tapar o sol com a peneira. Minas Gerais, até dezembro do ano passado, era governado pelo Pimentel, amigo, conheço muito como secretário como ministro de Desenvolvimento, e não conseguia pagar em dia, né, porque o Estado estava quebrado. Né? Então vamos ser muito claros, ou seja, as contas não fecham. Camilo Santana, no Ceará, também conhecido, ele está fazendo concessões e PPPs num processo que é necessário. Trabalhei na Bahia, no governo Jacques Wagner, ajudando, fizemos a PPP do hospital do subúrbio de Salvador. Ou seja, então acho que a gente tem que, daqui a pouco, pensar o seguinte: olha, tem certas coisas em termos de decisões de governo que não são de esquerda e de direção, decisões de que você tem que tentar definir a melhor prestação de serviço público, buscando a melhor alternativa do serviço público. Isso é fundamental para a gente ter. Eu acho que a última eleição, e eu não digo que seja dos maiores, das coisas mais bonitas que foram as últimas eleições em termos de esgaçamento no tecido social, esgaçamento nas discussões de rede social, mas ela sinalizou uma boa maioria dizendo o seguinte: olha, nós queremos ir para um caminho que o Estado ele tem o seu objetivo, não é Estado mínimo, digo de maneira clara, ou seja, de quem também é liberal, ou seja, acho que não é uma questão de Estado mínimo, Estado máximo, é uma questão de Estado necessário, estar presente naquilo que ele é necessário e prioritário, mas ele também ser aberto para a discussão, para dar espaço para o setor produtivo, para as empresas, para crescer, porque efetivamente quem gera emprego, quem gera trabalho e quem gera o imposto que paga os aumentos, que paga essas coisas que são dadas muitas vezes de maneira irresponsável, né? E que acaba sendo sem fazer conta no final do dia, porque um dia a conta vem. A Previdência em nível federal está colocada nisso, a Previdência em nível estadual está colocada nisso. Nós tivemos um desbalanceamento geracional, né? As futuras gerações hoje estão em xeque porque nós fizemos coisas, nós todos como sociedade, decidimos ou colocamos, votamos de maneira equivocada e deu no que deu, né? Ou seja, nós estamos no momento hoje de uma encruzilhada de definir, bom, o que nós queremos para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul? O que nós queremos para o futuro do país? E para isso nós temos que enfrentar decisões, que são conflitos geracionais, porque nós chegamos num Estado hoje que ele não é só fazer conta. Eu acho que a questão, muitas vezes, a gente briga com os números, né? Eu acho que não dá para brigar com os números. Os números mostram que o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem um déficit muito grande, ele não tem como resolver, as soluções paliativas já passaram e agora o que nós temos que ver? Nós temos que ver para frente. Enfrentar a questão fiscal pelo regime de recuperação fiscal e trabalhar muito no desenvolvimento do Estado para se tornar ele mais competitivo. Muito bem. Deputado Sofia, seus apontamentos.
Que apontamentos eu gostaria de fazer? Primeiro que o modelo privatizar para equilibrar caixa, o que ele demonstrou até agora foi o seguinte: faz um montante, soma esse montante e ele entra num caixa único, desaparece, não muda nada no Estado, só nos perdemos um patrimônio que gera dividendos. Essa foi a experiência de privatização que nós vivemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, até agora. O governador promete dizer para onde vai colocar o recurso da privatização, que não será para um gasto corrente. Até porque não pagaria, vendendo tudo, não paga 3 folhas. É a conta que a gente faz. Né? Por isso que é importante discutir, porque vendendo tudo não paga 3 folhas, para ver o nível de desbalanceamento que nós temos. Pois é, mas o Estado ele já está, de alguma maneira, privatizado em agrupamentos e tal, coisa, porque ele está... Hoje você tem uma CE que deve 1 bilhão de ICMS, porque não paga, 1 bilhão e 300, porque não paga. Vamos dizer o seguinte, ele já não está privatizado, isso é uma folha. Se tivesse pago, não estaríamos tendo nem uma folha. Só garantir o tempo da deputada. O salário estaria em dia hoje. O secretário sabe muito bem que a CE não paga, deve 1 bilhão e não pagou e 300 milhões, mas até o governo Tarso pagou. Renegociou as suas dívidas e foi pagando. A opção de gestão no governo anterior da CE é a opção de governador, de governo. E na minha opinião agora, eu tenho indicadores e informações de que o último pagamento da ICMS não foi feito com dinheiro em caixa na CE. E a CE, ela terminou o ano superavitária, 300 milhões. A holding, as duas empresas juntas. Sim, mas... Então não paga por uma opção de gestão. Não é verdade. Escolheram. Não é. Não pode. Não pode. Deputado, dizendo pra mim que não pode. Eu não posso. Mas é que é o seguinte, mas deputados, é que são 3 contra 1, então vamos... Depois vocês respondem. Vocês podem ouvir depois. Mas são análises parecidas e a da deputada é um pouco diferente, então vamos ouvi-la depois e vocês vão ter tempo para responder. Quando me falou que ela não paga porque não quer, aí eu fiquei bravo. Por decisão. Não, por decisão. Que decisão? Não vou pagar imposto. De gestão. É o que? Anarquia agora. Por decisão de gestão. A CE não paga por decisão de gestão. E quero que me digam o contrário. Porque a CE teve um lucro de 300 milhões no final do ano passado. Não nego, pago quando quiser, é isso? Mas tu tem que separar... São os balanços que o teu governo publicou. Mas, Sofia... Não tem como separar. É uma holding. Não, tu tem que separar. As duas empresas estão juntas. Porque se tu vender tudo, tu não paga. Não, tem que separar. O que é geração e distribuição? Não, mas o que é essa dívida? É tudo período sartório. Nós temos até 100 dias do governo. Não, mas é dívida ou superávit? Não, a dívida com a CE. A CE fecha superávit e tem dívida com o ICMS. Mas tem uma lista, eu vou recuperar a proposta. Tem uma lista enorme. A Oi deve ICMS. Só põe a Oi privatizada, a CRT privatizada deve ICMS para o Estado. A RGE tem incentivo fiscal. Não, mas só um pouquinho. Vocês querem privatizar para resolver. Certo? Eu não sou mais do governo, eu não tô aqui. Amanhã de manhã tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa proposta por vários partidos, por várias comissões, não é pelo PT, é por várias comissões, porque a RGE presta um péssimo serviço. Qual é que é? A distribuidora privatizada de energia elétrica. Não, Sofia, mas dois terços da energia elétrica está privatizada. É no Estado inteiro. 2 terços. Não. 2 terços do Estado. Mas a audiência pública é para todo o Estado, senhora. Não é para um determinado Estado. Não, é RGE. Não, é de todo o Estado. Eu vou participar dessa audiência pública. Nós vamos participar e tu vais ouvir. Energia no meio rural. É no meio rural, sim, no Estado. RGE. Não no Estado. No Estado hoje tu não consegue agregar valor, tu não consegue chegar. A parte privatizada da distribuição de energia elétrica é uma estatal chinesa. No plebiscito que o governador quer retirar da nossa exigência de constitucional, obrigada, também retira a proibição de monopólio. Já falei para o Eric isso. Por que o Eduardo Leite quer retirar a proibição de monopólio privado? Onde é que tá? Como assim? Tá junto, é no mesmo artigo. Não, tu retira o plebiscito. Mas não é positivo tirar a proibição de monopólio privado? Porque o monopólio privado é tão ruim quanto o monopólio público. Exato, mas está proibido. E o governador Eduardo Leite vai retirar a proibição do monopólio. Ele vai retirar a proibição. Então ele vai favorecer o monopólio. Então a RGE, hoje é uma estatal chinesa, poderá comprar a CE. E aí nós vamos ficar com toda a distribuição de energia
na mão de uma empresa estatal chinesa. Então, estatal vale para a China, mas aqui não vale. Aqui, estatal, não funciona, dá prejuízo. Então, isso não é nem coaduna com o neoliberalismo, com o liberalismo, seja o que for. Eu tô até entrando aqui na Constituição para ver se tem alguma coisa falando sobre retirada de monopólio. Tem. Eu tô até procurando aqui. Procura que eu acho para você. O liberalismo clássico preceitua que os capitalistas concorram no ambiente onde não haja muitas regulações. Cai junto. A PEC do Eduardo Leite tira o plebiscito e tira a proibição de monopólio. A gente tem problematizado, mas até agora não apareceu nenhuma emenda, nenhuma fala de que, não, essa parte vamos deixar. Então, assim, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, não tem perspectiva se nós não trabalharmos com o fim da sonegação, ou não vejo o Eduardo Leite fazer uma fala nesse sentido, são 9 bilhões ano. Isenções fiscais é uma caixa fechadinha, ninguém sabe. Tenho afirmações pelos técnicos nossos de que a RGE, esta mesma que presta o mau serviço, tem incentivo fiscal. Ela tem redução de impostos, incentivo fiscal. Então, impostos que deixam... Sim, foi a afirmação que me faz. Mas nem o Tribunal de Contas... Não, mas... Não, estou te afirmando que não tem. Tu estás afirmando. Tu conhece a lista? Não. Porque o Tribunal de Contas não conseguiu a lista das isenções. Não conseguiu, foi entregue todas as relações para o Eu quero Tribunal de saber, Contas. então. Se tu puder me alcançar amanhã... eu tenho... Não, isso aí está com o Tribunal de Contas. Quais as empresas que não pagam impostos? A Secretaria da Fazenda... São mais outros bilhões. Eu gostaria de chegar nisso. Nós vamos ter que fazer intervalo, porque nós já estouramos o tempo. Eu não gostaria de tirar direitos. Na volta nós continuamos discutindo isso. E deixar a isenção para empresário. Na volta nós vamos falar sobre o desafio das isenções fiscais, até porque em âmbito federal também se praticou muita isenção fiscal. O resultado não foi dos melhores. Veja a desoneração da folha de pagamento da presidente Dilma. Vamos fazer um intervalo. Sim, que foi ruim para a Previdência. Vamos fazer um intervalo cultural e nós voltamos... nós fazemos um intervalo e nós voltamos em seguida aqui na RDC TV com mais essa edição do Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV com o programa Cruzando as Conversas. E nós continuamos o debate aqui enquanto era o intervalo. O debate prosseguiu aqui, como se nem tivesse ido para o intervalo. E nós estamos aqui hoje com as presenças do deputado Eric Lins, do DEM, do deputado estadual do MDB, Fábio Branco, da deputada Sofia Cavedon, do PT, e o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal. Deputado Eric, tu estavas fazendo uma anotação e eu vi que tu consultavas a Constituição do Estado. Aí, Eric, vai então fazer vamos lá, emenda. vai fazer o contraponto agora, deputada Sofia. Sofia. Vai fazer emenda. E depois a Sofia replica. Não, eu não posso estar maluco. Às vezes a gente tem que pegar a Constituição para... Eu fui pegar para ver se estava doido. Não, olha só. Vamos lá. O que está acontecendo hoje, tá? O que é esse debate sobre o plebiscito e quais são as limitações, tá? Basicamente, tem 3 empresas que estão na berlinda para serem privatizadas, federalizadas. CRM, Companhia de Mineração, a CE, que é a Companhia Elétrica, e a Sulgás, que é a Companhia de Gás. Não é bom que você lembre o que significa cada uma delas, porque as pessoas não sabem. A Sulgás é a Companhia de Gás, a CE é a Companhia Elétrica. Muita gente é atendido pela RGE, outros lugares são pela CE. Alguns eram pela antiga ESUL, que virou RGE. O que acontece, gente? No artigo 163, o que a deputada Sofia falou não é bem isso. Eu vou dizer o que a Constituição diz. Não sou eu, não é o Eric Lins que está dizendo, é a Constituição. O que a Constituição fala? No parágrafo 3º, ele fala que a distribuição do gás, eu vou ler com todas as palavras, tá? Por favor, leia a distribuição e comercialização do gás canalizado é monopólio do Estado, tá? Quando revogar isso, para de ser... Eu vou terminar. Para de ser monopólio do Estado e volta para a iniciativa privada. Por que é bom para voltar para a iniciativa privada? Porque a iniciativa privada tem grana para caixar e multiplicar, fazer um serviço melhor, vai multiplicar os seus fornecedores, coisa que não está acontecendo hoje.
Tá? Custo de tarifa, por óbvio. A gente está conversando aqui que o Estado não tem dinheiro. E é óbvio. E é por isso que até no final até peço então quer dizer que a deputada se engana sobre os termos da Não, eu vou terminar. Não, eu vou ler. Eu vou terminar, olha aqui, ó. Tem eu vou terminar. outro parágrafo aí, Eric. Claro que vou, mas os parágrafos, eles têm uma ligação direta com o caput. A Constituição, já disseram, não se interpreta em tiras. A gente tem que interpretar ela de forma sistemática e compreender o que ela está falando. Por isso não dá para pegar um pedacinho da Constituição, simplesmente ler ela e achar que entendeu alguma coisa. A gente estuda exatamente para compreender. O que ela quis dizer? Tá? Primeira coisa, a distribuição e comercialização de gás hoje é monopólio do Estado. Isso está acabando esse monopólio. O que tu tinha era um parágrafo 2º dizendo que os serviços públicos considerados essenciais, atenção, tá? Todos eles, tá? Não poderão ser objeto de monopólio privado. Pronto. Muito bem. Privado. Muito bem. Então veja bem, O essa é a colocação. quer extinguir essa frase. Tá, quer extinguir essa frase. Mas agora a gente vai para o caput para entender o que está acontecendo. O que o caput falava? Incumbe ao Estado a prestação de serviços públicos diversos, tá? Que ele pode fazer diretamente ou através de licitação, sob regime de concessão ou permissão, devendo garantir a qualidade. Quando a gente está falando, tá, de alguma coisa que vai ser licitada, o que ele falava é o seguinte, olha, quando tu fizer esse treco, tu não pode botar na mão de um cara só. É esse que era o problema. Hoje, a CE, a distribuição de energia elétrica essencial, ela é feita por quem? Pela CE e pela RGE. Um terço. Dois não terços é monopólio. Não é monopólio. Tá? Bom seria até que tivesse outro. É um oligopólio. Que é tão perverso quanto um monopólio. É um oligopólio. O oligopólio não é ruim? Eu acho péssimo. É ruim, mas o que é o oligopólio? Ele é levemente melhor que o monopólio. Mas a gente também tem que explicar o que é o oligopólio. A diferença do monopólio é quando uma empresa só controla aquela coisa. O oligopólio é o cartel. O oligopólio não necessariamente o cartel, não é isso. O oligopólio é quando existem conjunturas de dificuldade técnica ou financeira que dificultam ou impedem que tenha uma plena competição no mercado, por uma dificuldade técnica ou financeira. Exemplo, telefonia. É difícil pra caramba ou é caro pra caramba. Isso é um oligopólio. Não é que seja perverso, é ruim, porque as coisas são caras ou muito difíceis. Não é o cartel, sim, é um problema. O oligopólio, propriamente dito, não. Quando a gente fizer essa supressão, não é que esteja autorizando o monopólio, não é isso. Ainda porque, quando a gente tiver essas... Como não, se tu tira impedimento do monopólio, o que Mas pode aí você acontecer? vai liberar para o mercado. Tá, você mas se a RGE comprar, o que vai acontecer? Ela está comprando, porque ela pode comprar. Fica lá com 100%. E se outro quiser entrar? Vamos ficar todos atendidos pela estatal. E se outro quiser entrar? Mas a deputada presume que só um tem interesse de comprar. Não, mas tudo bem, mas ele está tirando é a vedação. Mas essa vedação é importante, até para os liberais. Agora os liberais, então, não são liberais. Não tem livre mercado, pode ser um monopólio. O livre mercado não é você distribuir... Para quem nós vamos nos queixar, eu quero saber. Eu vou te explicar. Quando a tarifa estiver alta, quando não tiverem um bom serviço, o que nós vamos fazer? Pela ANEEL, vai fazer pela ANEEL. É óbvio. Mas e por que Paris está restatizando o sistema de saneamento? Paris, Buenos Aires, está restatizando. Eu não sou parisiense, eu moro no Rio Grande do Sul. 130, aliás, sobre Paris, quero dar uma notícia. 130 cidades. Estive lá, é lindo. Todas as cidades do mundo, 130 cidades do mundo estão restatizando saneamento, porque deu errado. Porque não tem investimento no nível satisfatório, tarifa está alta. Aqui é o contrário, aqui não deu certo público. Vamos voltar para o privado. Eu não vi nada também, nem e como coisa do... E em Paris, eu gostaria que vocês pesquisassem, telespectadores, o governo lá quer privatizar o aeroporto de Paris, certo? Que é assim, é o PIB, 3 vezes o PIB do estado do Rio Grande do Sul, a região, grande região do aeroporto de Paris. O que aconteceu com Primeiro não deve ser privatização, deve ser concessão. Tudo bem, o concessão parlamento... é diferente de privatização. Não, mas o que tudo bem? Não tem problema. Não, é diferente. Vamos trabalhar porque não. É diferente. Concessão é uma coisa, privatização é alienação de bem. Eu vou precisar se é concessão ou privatização. Só que vai sair do Estado... Só para a gente falar o conceito certo, né? Tá bem, senão mas vai sair da mão do Estado. O que aconteceu com o Parlamento de Paris? Definiu que tem que fazer um plebiscito para perguntar à população. Acabou de definir. Porque ele não tem peito para defender o que eu estou dizendo, né? Que bom, em começa Paris, privatização ou concessão do aeroporto Charles de Gaulle
a Paris, que está lá com a luta do Jalete. É interessante que a Dilma fez a concessão de Guarulhos, Viracopos. Aqui não aceita, governador Leite. Guarulhos, Viracopos e Galeão. elétrica. A Dilma fez as 3 concessões sem perguntar para ninguém. Tudo bem, mas eu Não, estou lhe sempre, dizendo... não, mas sempre, não, vamos ser coerentes, né? Não, eu não quero tirar a responsabilidade sobre ser coerente. Nós privatização tivemos de 3 aeroportos. concessões de aeroportos, Exato. que 2 deram certo, que eu viajei muito, Também. em termos de Guarulhos e Brasília deram certo, e o terceiro, Viracopos, deu tá errado. certo, O que eu não tô- aconteceu? O eu Estado não tô está criticando. pegando isso. Não. Eu não A estou gente tem criticando. Eu estou dizendo é porque que não adianta a Paris, gente comparar. até a privatização do trazer- aeroporto, eles vão perguntar para a população. você pegar aqui, o Eduardo Leite, Você que é disse uma o coisa, democrata, não Você quer disse perguntar uma coisa, pra o população. parlamento decidiu. Exatamente. Não, o parlamento tem que decidir. Então o parlamento tem que decidir, tá, Eric? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para decidir. Deputado, nós vamos decidir pela maioria. Eu ganho pra isso. O direito do Eu ganho povo. pra isso. Não, Ganho sim, pra mas poder o direito decidir. do povo. Eu vou decidir pelo direito do povo de dizer se quer ou não que as suas empresas. Mas o povo Vamos decidiu, falar mas o povo monopólio- decidiu na eleição. Monopólio privado, que é isso que o governador vai fazer. Entregar tudo para a estatal chinesa, a Não, nossa primeiro energia não é elétrica. estatal chinesa, a É RGE é da estatal. CPFL É, e chinesa tem um estatal. grupo chinês que participa da sociedade, porque tem outros grupos brasileiros. Vamos olhar a composição acionária também das empresas. Não, acionista, não. Vamos compor... Acionista, não, tudo vamos, bem. Vamos compor, porque Acionista ela não... vem de toda a ordem, mas a estatal não, é chinesa. Não, pode ser chinesa, mas é como mercado. Bom, Ou ele é um você tem algum acionista. problema com o dinheiro de estatal? Não, só porque eu quero a minha estatal. Ou é um dentro. problema com o chinês? Eu gostaria que o Eu meu não sei estado... se o problema é Mas com o se estatal pode ou ser chinês? estatal chinesa, por que não pode ser o Estado? Não, mas não tem, Do ele Rio não Grande tem do Sul. capacidade. Mas eu digo o seguinte, Como vamos tem lá. capacidade? Por que a estatal chinesa entra aqui? Mas ela entra com sócios privados e tem a coisa... Então vamos diferenciar, senão fica Qual é o jogo problema? de Vocês querem fazer narrativa. caixa rápido Fica jogo pro de Eduardo narrativa. Leite Fica resolver jogo de esse problema. narrativa. Sofia, não. Fica no Esse jogo de governador- narrativa. Gente, vender patrimônio. O governador Vender Fica jogo de patrimônio. narrativa, de coloca aqui do Não. lado, estatal chinesa. Não, É mas agora estatal. não, é sócia. É não. estatal chinesa. Tudo bem, O mas ela tem governador- Que tem outra- acionistas. Não vamos dizer O que a RGE é da governador está estatal sendo chinesa. mas estatal responsável. o Uma governador- parte do capital da CPFL é de uma empresa chinesa. A Mas tem empresa- outras empresas Deixa eu investidoras. deixa Pelo eu amor de intervenção Deus. pontual. Se não Pra fica para a população população, é o não. seguinte. A RGE é chinesa. Não, eu só peraí, quero saber não o é seguinte. isso, né? Vamos destacar, ser mais não, vamos te- não, fiel vamos- à coisa, né? Tudo bem, mas o A senhor é a composição favor de acionária. monopólio privado? Dá para Eu, viabilizar? eu, Dá pra- eu digo assim, Mas não tem- é monopólio. Mas não é, isso aí A vai ter um concessão do processo de Estado, concessão, ele pode vai ter ter um processo. regulação, ele pode Por ter que está regulação. tirando a cláusula da proibição de monopólio Por que privado? não? Porque tu permite uma, Por que uma que o flexibilidade do governador quer com mercado. Né? Porque tu permite o mercado atuar melhor. Permite o Mas mercado você tem que ter, lucrar em você cima tem do que ter o patrimônio Estado público. regulador. O Regulador. Estado não O regula. Não regula. Gente, Não regula? todas as Mas privatizações então por que no que o- Brasil então- tá aí Brumadinho. Qual é a regulação que o Mas Estado peraí, fez? mas vocês têm as concessões Vale. dos aeroportos que foram feitas pelo seu governo me e está responde lá sobre o Vale. funcionando. Me responde sobre a Tá Vale do funcionando. Rio Doce, Não, mas- PSDB, Fernando Mas Henrique peraí, Cardoso. nós vamos Não, de não. um lado É pro outro, privatização, ou seja, gente. Era 17 100 dias, vamos bi. voltar pro 100 Era dias. 100 dias, Não, né? não, E aí, a privatização. é. Só um pouquinho. Eu quero voltar pro interessante 100 é dias, que eu o tô escrito aqui, governo mas- PT não fez nada para reestatizar essa Privatização. Vale. A única, Vale, a nós única estamos- vez por que que foram não fazer fez nada intervenção pra se era isso? errado. Já que o Lula não já fez, que a nós- Dilma Mas não assume, fez, cara. o Lula não Deputados. fez, a Dilma não fez. Assume que Deputados e vocês secretários. privatizaram e mataram Mas eu 400 não sou, pessoas. eu não sou do Deputados e PSDB, secretários. né? Eu sou Não é do PSDB. técnico. Nós né? falamos antes sobre Certo? Mas o Mas PSDB para aí, mas vamos privatizou a lá. É o Vale. seguinte, eu quero perguntar A o Vale é seguinte, por que que o lucrativa PT e a Vale não salvou a por vida que dos que o seus PT trabalhadores? não reestatizou a Vale? Por que o PT não Por que não reestatizou a Vale? Porque não tem como recuperar tudo que os Não, governos anteriores fizeram. então peraí, né? Deputados, Vamos lá, secretários. Como é que tu né? queria Pelo que amor de eles Deus. Secretário e Deputado, deputada, vamos voltar para a discussão dos 100 dias. Eu acho que é importante, porque afinal de que contas, o senão nós centro vamos nos ampliar a discussão. Já Desculpa, fomos a mas é que- Paris, já fomos, né? É que, Guilherme, Já é que fomos o pra centro todos do os lados. Eduardo Leite é a privatização. Ele disse que não vai mandar nenhum projeto enquanto não, acho que aprovar o ele está plebiscito. equivocado. Nós temos a Ele privatização, disse isso. nós temos as concessões, nós temos uma nova matriz tributária em PPP, discussão, uma nova questão do Qual é a RS nova Seguro. matriz tributária? Não, está sendo discutido, vai ser discutido e ele colocou de Eu gostaria de apresentação. ouvir uma nova matriz tributária. Sim, e ele colocou que isso vai ser encaminhado no momento. Não vai querer que em 100 dias você pense toda uma coisa. Vamos ser Bom, mas mais... essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Ele tanto que colocou que a questão do ICMS, o aumento do ICMS, era por 2 anos, porque nós temos que
vem discutir a questão do sistema tributário do Rio Grande do Sul, Agora, como de todo o Brasil. Nisso como de nós todo o temos Brasil. acordos. Quero fazer uma pergunta para o sistema tributário mais justo, tomara que venha alguma alternativa. E que não veio nenhum também nos anteriores, né? A lei de concessões. Não o veio nenhum Olívio dos fez anteriores. várias Não veio nenhum dos matrizes anteriores. tributárias não aprovadas pela Assembleia Legislativa. A lei de parceria público-privadas, que tem sido muito atacado por integrantes do Partido dos Trabalhadores, é de origem do governo petista. Por que há essa oposição em relação às PPPs se ela saiu do governo PT? Não, nós não, assim, eu em especial, mas um grande grupo. Aliás, o PT do Rio Grande do Sul sempre foi, em especial, meio contra as PPPs. Exatamente. Mas nós achamos que nas áreas estratégicas, assim, essa é a nossa posição muito clara. Áreas que são estratégicas para a vida das pessoas. Saúde. Que são áreas que defendem a vida, tá? Saúde. Então, a PPP premiada pelo Banco água. Mundial do Hospital de Subúrbio em Salvador foi feito pelo Jacques Wagner. Enfim, Para aí. é um hospital, não conheço o caso. Na França, Premiado pela Na França, França, uma das melhores empresas do mundo. Não, essa é a realidade. Vamos lá. Quer dizer, mas o sistema todo da saúde não, né? Não, mas ninguém está falando do sistema todo da saúde, né? Não, também. Então, o que eu quero dizer assim, tem alguns casos específicos, os aeroportos, nós fizemos críticas, as opções da Dilma foi privatizar. O Wellington Dias, no Paraíba, está fazendo a iluminação. Eu acho um equívoco, a iluminação pública. Não, Equívoco, tá bom, quero dizer que é um então, equívoco, que a iluminação pública tem uma taxa sistemática, estava indo muito bem com o nosso governo, com os governos, aí foi privatizado. Nós agora aqui na água pública de Porto Alegre, o que nós tivemos? Privatização dos leituristas, das equipes agora de liga e desliga. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo recursos, nós estamos perdendo água, nós estamos perdendo água tratada. Aumentou a quantidade de água porque Marquesan não quer nomear um sequer servidor, quer fazer PPP no saneamento em Porto Alegre. Então, nós estamos com uma inspeção especial do Tribunal de Contas, nós estamos perdendo recursos, estamos perdendo água tratada, estamos faltando água na cidade, não conseguimos fazer investimento. Um órgão superavitário. Então, tem áreas que são estratégicas, que a melhor opção não é entregar para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela vai até ali, ela quer de lucro. Acontece com a iniciativa privada que nós temos que pagar o lucro. E na iniciativa pública, que é difícil ter boa gestão, que precisa se dedicar a uma boa gestão, o lucro todo Interessante que as PPPs do presídio em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Pimentel não revogou. Não, PPP e presídio, gente. Eu não conheço nenhuma privatização que tenha sido revogada. PPP do presídio não revogou. Então, essa coisa de não é... Então, gente, mas para aí, na hora que você senta na cadeira... Nós estamos chegando no fim do programa. Nós estamos falando dos nossos governos aqui. Não, mas aqui a gente tem que olhar que existe, na verdade, se a gente olhar só para o Rio Grande do Sul, a gente não avança. Nós temos que olhar para o mundo. O debate está muito instigante, mas eu vou ter que fazer uma rodada rápida, Vou ter que fazer uma rodada rápida de encerramento da edição de hoje do programa. Eu gostaria de agradecer a presença dos 4 integrantes desse debate. Foi muito rápido e falta tempo para se discutir, mas nós vamos voltar para falar sobre isso muitas outras vezes. Deputado Fábio, obrigado pela participação. Rapidinho a despedida, porque infelizmente a televisão tem tempo. Tá bem, vou me comportar. Por favor. Porque eu tinha muita coisa para discordar ainda da Sofia ainda, mas nós vamos deixar para outro programa. Não para outro programa, mas eu queria então agradecer aqui aos colegas aqui da mesa, eu acho que foi muito importante e sou otimista, né? O que o governador Eduardo Leite vem fazendo é o caminho certo, não tem outro caminho de que não ser responsável com a sua administração e coragem, e que é isso que nós esperamos lá e na Assembleia estaremos aguardando os projetos a serem encaminhados. Deputado. Olha só, por enquanto, o Eduardo Leite, nosso governador, tem agido de uma forma em que eu acredito que esteja correta, tá? Já botou 1.700 carros que estavam parados para vender, uns 70 e poucos imóveis também estavam parados, está botando para vender, empresa dando prejuízo, está botando para vender, quer dizer, está limpando a casa. Isso para mim faz muito sentido, tá? Não é questão de ser um estado mínimo, tá? E nem estado necessário. Acho que vamos pensar assim, o mínimo necessário, porque aquilo que estiver acima do mínimo necessário é desnecessário. E aquilo que é desnecessário atrapalha a administração pública. Para mim faz muito sentido. A única coisa que eu não gosto muito de ouvir é esse assunto de vai ser comprado por uma estatal chinesa. Estatal chinesa. Eu não quero saber se é estatal chinesa, estatal alemã, norte-americana. Né? Primeiro que eu não tenho nada contra
raça nenhuma. Se vai ser chinês, alemão, isso parece uma coisa meio antes. Mas nesse particular, o governo Bolsonaro também faz críticas às estatais chinesas. Eu quero saber se lá estão se transformando em verdadeiros capitalistas, ou pelo menos usando o capitalismo. O problema não é a chinesa, tá? O problema é esse aqui é estatal e aqui não se quer que mas seja estatal. Mas a esquerda não tem nenhum problema com o estatal, claro. Isso que eu não entendo. Vocês querem um Estado gigante e estão reclamando do estatal. Ou então estão reclamando do chinesa. Parece aquele antissemitismo nazista. Eu não tenho nada contra os chineses, não tenho nada contra o estatal. Desde que seja não acima do mínimo necessário. Porque senão fica desnecessário. Deputada Sofia. Não, eu acho que a gente tem que mostrar competência na gestão pública. A minha crítica é que esses governos eles não têm amor à coisa pública. Então é muito barbada tu chegar e dizer, eu vou vender, mas que beleza, isso aqui vende. Bah, mas aí para vender, né, pessoal? Patrimônio que é de todos nós, é uma barbada. A questão é pegar isso aqui, ó, e fazer que seja uma boa folha, uma boa aula, um bom atendimento em saúde. Aí que eu quero ver a competência. E eu quero ver competência. A manifestação final. É a minha manifestação final. Muito obrigada. Eu não interfiro na tua. Obrigada. Amanhã nós continuamos. Amanhã continua. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte, eu gostaria que o Eduardo Leite garantisse uma boa aula, um bom atendimento em saúde. Esta competência que eu quero ver. Vender é uma barbada. Muito bem. Secretário. Eu vou colocar o primeiro seguinte, que eu acho que uma das coisas, quando se fala em melhor serviço público, eu acho que nós temos que passar dessa questão que o serviço público só é prestado pelo Estado. Né? Ele é bem prestado, seja pelo setor privado, seja pelo setor estatal e seja pelo terceiro setor. Vide as entidades filantrópicas, as entidades sociais e assim por diante. A discussão não é mais de público versus privado, a discussão é quem presta o melhor serviço público e atende à necessidade da população. Não importa quem seja, se é estatal, se é privado, terceiro setor. Vou colocar uma coisa aqui para... vai ter boas aulas, porque o Estado do Rio Grande do Sul, né, o governador Eduardo Leite, teve a coragem de trabalhar um processo, um convênio de seleção dos coordenadores regionais de educação por mérito, por desempenho, que foi aplaudido pela Secretaria de Educação. Isso é enfrentar problemas que antes a gente sabe que como acontecia. Ou seja, então, banco de talentos, não banco de talentos, seleção com a Fundação Lema Internacional. Mas você vai me interromper de seleção. Não pode, tu vai entrar em contradição, Sofia. Seleção, ou seja... não precisa ter experiência em educação. Eu achei estranho. Não, você tem lá todos uns padrões, ou seja, é só entrar no site, verificar, se candidatar. Vamos acompanhar. Ou seja, nós temos já aproximadamente mais de 500 milhões que foram em recursos, vamos chamar assim, economizados. E além de ter dado um rumo, eu acho que o governador Eduardo Leite diz o seguinte, temos um rumo, né? E queremos seguir esse rumo com persistência e com todos juntos. Muito bem, eu gostaria de agradecer aos 4 integrantes desse estimulante debate e a todos que mandaram suas mensagens. Nós tivemos algumas aqui que eu não pude ler, porque imagina só fazer a pergunta do ouvinte aqui, nós vamos mais 20 minutos. Então, não tem problema também, por minha parte não, mas pela emissora tem a programação. Então, obrigado a todos pela audiência, obrigado à equipe técnica de produção. E nós voltamos amanhã a partir das 22h30 com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Boa noite a todos e até mais.